Oi gente, hoje eu tô aqui na Maffer e a gente vai falar para vocês um pouquinho do mundo de louças e metais. A gente vai começar falando sobre cubas e quais tipos de torneira a gente tem que usar em cada uma. É uma dúvida muito recorrente no escritório, então a gente trouxe esse tema aqui para explicar um pouquinho para vocês. Então vamos falar primeiro da cuba de apoio. A cuba de apoio é aquela cuba que ela fica inteira para cima da bancada. Então a bancada vai estar sempre aqui embaixo, seja ela de pedra, madeira, enfim, e a cuba sempre vai estar acima dela. Quando a gente usa esse tipo de bancada, o ideal é que a gente use as torneiras de bica alta, porque elas vão vencer essa altura que você tem da cuba e aí a parte que sai a água ela não vai ficar tão perto. Então se a gente coloca uma torneira de bica baixa, ela não vai alcançar e uma de bica média também não vai alcançar. E o ideal, se for água quente fria, é que seja ou monocomando ou que a abertura dela esteja aqui na parte de cima ou aqui na lateral. E o que é monocomando? Monocomando é quando a gente tem a água quente e fria em uma única peça. Então quando eu viro ela para um lado, eu aciono a água fria e quando eu viro ela para o outro, eu aciono a água quente. O segundo modelo de cuba é a cuba de sobrepor. O que é essa cuba? Ela fica só com uma bordinha para cima da pia e o restante ela fica toda para baixo. O modelo ideal aqui para a gente usar são as torneiras ou de bica baixa ou de bica média. Sejam elas tanto monocomando quanto misturador. Terceiro modelo são as cubas de embutir. Então elas têm esse acabamento que você olhando ela solta, né? Ela não tem um acabamento tão bonito na borda, mas é porque ela vem colada por baixo da bancada. E aqui o modelo ideal de torneira para a gente colocar também são as torneiras ou de bica baixa ou de bica média. Se a gente coloca uma torneira de bica alta em uma cuba de embutir, acaba que fica só espirrando água, então no dia a dia não é uma coisa que funciona. O quarto modelo são as cubas de semi-encaixe, que elas ficam parte para dentro da bancada e parte para fora da bancada. A gente usa bastante esses modelos quando a gente não tem espaço na lateral. Então eu tenho que fazer uma pia mais estreita e aí eu não tenho cuba que cabe naquele pedacinho, então a gente acaba usando esse tipo de cuba para a gente resolver esse tipo de problema. E aí a torneira ideal para a gente usar nesse tipo de cuba é a torneira de bica baixa. E aí a gente tem, por último, né, para acabar esses modelos principais de cuba de banheiro, as cubas esculpidas, que são as cubas que elas são feitas direto na pedra. E aí elas têm vários modelos, vários tamanhos, porque é uma cuba que a gente consegue fazer ela personalizada. Então eu consigo fazer a profundidade que eu quiser, eu consigo fazer a largura que eu quiser. Então é uma cuba que ela não tem um padrão. E ela tem vários tipos de caída. Às vezes ela pode ser reta, às vezes ela pode ter uma inclinação, enfim, tem inúmeros tipos de cuba esculpida. Como a Michelle comentou das cubas esculpidas, elas têm vários formatos, modelos, tamanho, e isso interfere também no tipo de torneira que a gente utiliza. Exemplo, as torneiras de bica baixa, porque a cuba ela tem uma espessura muito grossa, pode ser que ela fique muito curta. Então o ideal é que seja uma bica média, bica alta, mas isso vai depender do formato que a gente utilizar na cuba. Se a gente tiver uma cuba com uma queda na diagonal e dependendo da locação do projeto, a gente não conseguir colocar a torneira na parte mais profunda, o ideal é que a gente utilize uma bica mais alta. Quando a gente tem a cuba com a queda diagonal e a queda começa aqui, a gente utiliza a bica mais alta por conta do conforto do uso. Caso seja a torneira instalada do lado contrário da cuba, a gente utiliza a bica média ou a bica baixa, sempre observando essa distância para não ficar muito próximo da borda. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a parte de acessórios de banheiro. É uma coisa que às vezes a gente deixa para escolher por último, mas dependendo do tipo de projeto, é uma coisa que a gente já tem que definir antes. Existem várias linhas, então as mais arredondadas, as quadradas, tem opção de cor, polida, fosca, então
quanto à parte estética, a variação que a gente tem é gigantesca. Mas tem algumas coisas que a gente gosta de explicar. Por exemplo, quando a gente vai usar um gancho. Quando a gente faz um banheiro que ele tem aquele armário espelheira em cima, normalmente a gente não tem parede para a gente colocar o toalheiro comum, que é aquele que a toalha fica esticadinha. Então, nesses casos, normalmente a gente usa o gancho, que ele ocupa muito menos espaço e a gente só pendura aqui a toalha. Outro uso bem legal do gancho é, muitas vezes, até para a própria toalha de banho. Então, se você tem um vestiário que você vai ter várias pessoas usando, um banheiro de piscina, em vez de eu ter um toalheiro, por exemplo, duplo, que eu só coloco 2 toalhas, eu posso ter 4, 5 ganchos, que atende aí um número maior de pessoas. Outro uso legal dele também é que, às vezes, o toalheiro principal, ele tá longe do box, então eu posso ter um toalheiro principal que ele fica mais distante, mas eu tenho um gancho que fica logo ao lado do box. E também tem muitos casos que a toalha só fica pendurada bonitinha no dia que troca a toalha. E depois, no dia a dia, o que acontece em muitos casos é que a toalha fica em cima do box. Então, às vezes, para não ter esse problema, também você pode, em vez de usar o toalheiro, você usar o gancho. Então, ele é uma peça que ela é teoricamente simples, mas que ela tem um monte de utilidades. E depois, além disso, claro que a gente tem as papeleiras, que elas são fixadas ou na parede ou no armário. Depois a gente tem as papeleiras de chão. Os toalheiros de banho, que eles têm várias medidas e eles podem ser simples ou duplos. Os toalheiros de mão, né, de toalha de rosto, que eles são normalmente esse tipo de barra. E aí também tem alguns outros acessórios, que é saboneteira, gancho duplo. Então tem uma variedade gigantesca de peças que a gente consegue compor dentro de um projeto. E uma coisa que está super em alta agora, que está todo mundo gostando, que isso sim a gente tem que definir antes no projeto, são os toalheiros aquecidos, que é uma coisa super legal, tá usando demais. Só que por que a gente tem que definir isso antes? Porque eu preciso de um ponto de energia para a gente fazer essa ligação. Então isso também é legal a gente definir antes, porque depois que eu tô com o banheiro todo pronto e eu não tenho um ponto de tomada, é um item que a gente não consegue incluir. E agora vamos falar de chuveiro. E vocês sabem qual que é a diferença entre chuveiro e ducha? Nenhuma, porque chuveiro é ducha, ducha é chuveiro. Então, o que a gente tem aqui de opções, né? A gente tem a opção do chuveiro de parede tradicional, e aí a gente tem diversos modelos. Então, ele muda. Às vezes, o cano tem uma curva, às vezes ele é um cano reto, muda a parte de cima, mas são basicamente todos chuveiros de parede. Depois a gente tem os chuveiros de teto. O chuveiro de teto é uma coisa que a gente tem que definir isso antes em projeto, porque é uma coisa que vai mudar a parte hidráulica de um banheiro. Então esse é um modelo de chuveiro de teto. Ele também tem várias cores, vários modelos, e a gente consegue posicionar basicamente aonde a gente quiser no teto da área do box. E aí a gente tem também os chuveiros com desviador. E o que é o desviador? É o famoso chuveirinho. Então a gente tem a função dele de chuveiro, e quando a gente não quiser a função de chuveiro, a gente aciona a parte do desviador, que é a parte do chuveirinho e que muita gente usa também para lavar o box. Com relação aos chuveiros, a gente tem umas diferenças entre vazão e pressão. Geralmente todos têm a mesma vazão, o que muda é a pressão. Exemplo, se você está num prédio, a pressão é muito maior do que de uma residência. Por isso que até em residências a gente recomenda colocar o pressurizador para dar uma pressão melhor no encanamento. Quanto menor a cabeça do chuveiro, a gente tem uma sensação de pressão maior, tá? Não quer dizer que esteja passando mais água do que um chuveiro grande. Exemplo que a gente tem aqui no mostruário. Um chuveiro menor, uma vazão maior, uma pressão maior de água. Um chuveiro maior, uma pressão menor. Porque a área do chuveiro maior, ela tem uma área muito grande, então a pressão ela precisa ser espalhada dentro da cabeça do chuveiro.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cubas e acessórios para cozinha, torneiras, entre outros acessórios que existem hoje, né? A cada dia é uma novidade que sai, é muito legal, deixa a cozinha mais prática, né? Tem uma função de realmente praticidade. Algumas coisas a gente acha que não é muito necessária, porque no dia a dia realmente ela não é tão útil, mas aí fica muito de gosto. Nesse exemplo de cozinha, nós temos uma cuba sobreposta. Ela pode ser instalada dessa forma, onde fica a abinha para fora da pia. É assim, a gente não gosta muito de usar, porque no dia a dia, quando a gente vai puxar a água que fica na pia, que escorre, você não consegue por conta dessa abinha. Mas é gosto e de repente pode ser utilizada normalmente. Essa pia ela pode ser instalada dessa forma, essa cuba, como também de embutir, que é a tradicional que fica por baixo do recorte da pedra, tá? Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho os acessórios que nós temos aqui e que é super interessante. Então, por exemplo, nós temos essa tábua, que ela pode ser retirada, né, no dia a dia. Então você usa a cuba normalmente, essa é uma cuba bem funda, um formato super legal. E aí, preciso cortar alguma coisa, tenho pouco espaço na cozinha, minha pedra é pequena, não tenho muito a bancada, então isso aqui é muito legal para solucionar isso. Então você corta seus mantimentos aqui. E tem uma coisa que eu achei bem interessante, que é esse item aqui. Esse item é um bowl, né? Então, ó, e que ele também vem com os acessórios. Então você pode virar um ralador de queijo, olha que interessante. Então você rala o queijo, terminou, você retira, lava, retira o bowl também, né, depois que ralou. E aí você depois limpa tudo, guarda, vem aqui, fechou. Então é um acessório bem interessante. Tem algumas tábuas dessa que não tem isso, que é só a tábua também. Aqui nós temos também o dispenser de detergente embutido na própria cuba. O dispenser pode ser também, alguns modelos, embutido na pedra, também existe essa possibilidade. Então é legal que você coloca o detergente por baixo e no dia a dia fica muito prático e não ocupa espaço na pia, né? Então te libera espaço. Aqui nós temos uma torneira de giro. Essa é uma torneira monocomando para cozinha, então é a cozinha que tem água fria e quente, né? Depois nós temos uma outra coisa que se usa muito, que são as lixeiras de embutir, né? Então faz o recorte. Isso aqui também tem que ser tudo previsto em projeto. Por quê? Quando vai para a marmoraria já contempla o orçamento e o projeto já recorta, né, no local mais indicado, essa lixeira. Então é uma lixeira também de inox, de embutir, é super prática. Também é um item que se usa muito. A gente também tem a calha úmida. É um acessório que vem sendo muito usado. Então aqui a gente tem lugar para talher, então você lavou, coloca o talher já aqui para escorrer. Pratos, outros itens, né? Então ele tira o lugar do escorredor, ele faz essa função, também liberando mais espaço na pia. Então essas soluções são bem bacanas para quem tem pouco espaço de pia, né? É uma alternativa e que hoje os fabricantes estão trazendo muito essas alternativas para que você tenha uma cozinha mais prática. Aqui a gente tem um outro modelo de torneira muito usado em cozinha, que são as torneiras gourmet. Então, ó, essa aqui é bem legal, porque você consegue, quem pode, né, lavar a pia, não tem problema, quer lavar a cuba ou mesmo lavar alguma coisa dentro da cuba mais próxima, essa torneira tem essa função. E essa outra, ela já é embutida, também bem bacana, todas são monocomando para água quente e fria. Aqui nesse outro mostruário a gente tem uma cuba de embutir. Ela tá aqui meio que sobreposta, porque como é madeira a gente não consegue colocar por baixo no mostruário, mas ela é de embutir apenas. A de embutir não pode ser sobreposta, tá? Ela sempre vai ser de embutir, ao contrário da outra que a gente mostrou, que ela sim pode ser instalada das duas formas. Bom, aqui a gente tem um modelo de cuba dupla. É bem legal, o pessoal gosta muito, tem usado bastante quando tem espaço para isso na bancada, né? Porque daí você usa uma área para colocar a louça suja, outra quando você já vai repassando, enfim, conforme a sua organização. E aqui a gente tem um outro acessório muito legal que é para
colocar panela, né? Um descanso de panela para pia. Então, quando você usa aquelas pedras sintéticas que são mais delicadas, é bem interessante você ter isso, porque você pode colocar a panela quente e não vai agredir a sua pedra. A gente tem uma outra calha úmida aqui que não é embutida na pedra. Ela é, na realidade, um acessório da cuba. Então você pode tirar, tá vendo? E aí você pode, na hora que for usar, colocar. E também para prato, talher. E aqui tem um compartimento bem legal que é para guardar a buchinha. E aí, quando você quer economizar no espaço, você ter isso, fica bonito, discreto, no dia a dia fica organizado. Bom, aqui a gente também tem outros modelos de cuba, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Com outros acessórios, então para vocês verem que a gente tem muitas opções hoje, né? Tá vendo? Essa é uma cuba simples, não é uma cuba dupla, mas ela é bem funda, então tem gente que gosta. Aqui, ó, a gente tem uma cuba bem tradicional, que é uma das cubas mais usadas, tá? É um tamanho bom, normalmente é o que a gente usa nos projetos, né? Depois a gente tem essa daqui, é outra cuba dupla, mas é diferente daquela que tem uma linha mais quadrada, essa tem mais os cantos arredondados. E aqui a gente tem a cuba redonda, essa é um pouco maior e a gente ainda tem menor, que usa-se muito em varandas de apartamentos. E aqui, aproveitando o gancho, a gente tem o famoso tanque de embutir, que a gente coloca muito nos projetos, que é esse de inox, deixando a lavanderia sempre mais arrumada e também liberando mais espaço. Então a gente já aproveita para mostrar para você que sempre teve dúvida. E aqui outros tipos de torneira, né? Então a gente tem e assim, essa pegada dessa torneira mais gourmet, tá vendo? Ó, você também encaixa, então você não precisa ter. Ela não é, tá vendo? Ela é uma torneira discreta, nada muito alto e ao mesmo tempo você tem a torneirinha, né? Que sai. Essa a gente já mostrou. Essa aqui ela só tem essa articulação, também bem legal. E aí tem variações de cores, né? Hoje a gente usa muito preto, tem o dourado. Bom, aqui a gente tem essa torneira mais tradicional, muito usado em nossos projetos, que ela tem esse giro, né? E esse arejador articulado aqui, muito prático no dia a dia. Aqui uma torneira preta, também tem esse joguinho, mas o legal dessa daqui é que ela tem filtro. Então, para quem não tem ponto de filtro na cozinha, porque tem alguns apartamentos, algumas casas que esquecem do ponto de filtro. Então, é legal essa daqui porque também ela não ocupa espaço, né, do filtro. Então, tudo isso otimiza espaço na cozinha, principalmente para quem tem uma cozinha pequena, né? Hoje muitos empreendimentos vêm com cozinhas menores, então tudo que a gente puder economizar no espaço é legal. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado das nossas dicas. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo, o que vocês querem também que a gente traga aqui para vocês no nosso canal. Curtam nossa página e até a próxima!